Bem-vindos, pessoal, ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini Índice no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br. Nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então, nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional, sou trader profissional, administro capital para terceiros também, sou programador, desenvolvedor, quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo, e também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Bom, pessoal, agora é 12:02 aqui em Buenos Aires. No Brasil deve ser 1h da tarde. Vou fazer então uma análise do que resultou na continuação de um trade que foi realizado, foi acionado pelo nosso serviço de assessoria operacional, indicando para os assinantes entrar nas operações, onde, como eu sou especialista na técnica, eu indico. Então quem assina o serviço simplesmente segue o passo a passo e faz as operações. E eu também fiz essa operação no AUD/CAD, no dólar australiano, dólar canadense, a paridade, certo? Bom, tinha dado uma entrada operacional aqui, já foi feita uma operação antiga e o mercado voltou, a gente saiu na proteção de lucro determinada por nosso método, que foi nesse ponto. E novamente deu um sinal de venda aqui, pela nossa metodologia. Então, são pontos específicos de venda, certo? Pontos específicos de entrada operacional que a nossa metodologia indica de acordo com a probabilidade de cada padrão desse. Então, foi feita a entrada nesse ponto. Veja que tem a ordem aqui comprovada. Antes de acontecer, foi dada a ordem. E aqui segue a proteção de lucro atual. A gente está ganhando aí cerca de pouca coisa, né? Quase 100 pips. Praticamente 100 pips. É pouca coisa, mas já é alguma coisa. Certo? Então a gente vai ver aqui embaixo o histórico das ordens. Tem 3 operações em andamento atualmente, tá? Que vem dando resultado, que vem progredindo. E é aquela questão, pessoal. Eu erro a maioria do tempo, mas eu perco pouquinho por operação. Quando eu acerto, eu ganho bastante. E é dessa forma, é dessa maneira que nós conseguimos ter a devida lucratividade, certo? Então são 3 operações positivas que estão desenvolvendo, sim, mas o histórico da minha conta, isso aqui é uma conta demo que faz a mesma coisa que a minha conta real. O problema é que as contas demos, elas dão problema ao longo do tempo e você perde todos os dados e tem que iniciar de novo em uma nova conta demo. Então eu não consigo mostrar o histórico completo das operações que eu faço pela conta demo, que é o ideal por questão de segurança, para estar comprovando o método, certo? Então vocês não vão conseguir, infelizmente, ver todo o histórico de operações durante um ano. Eu gostaria de mostrar isso, mas infelizmente não tem como eu mostrar por questão de segurança. Se é pela conta demo, não tem problema, mas as contas demos dão problema e infelizmente não tem como eu demonstrar. Bom, voltando à análise, o que me indicou para entrar, por que eu entrei aqui? Bom, pela nossa metodologia, ela indica direção e força através de indicadores especiais. Um dos indicadores de direção e força que geralmente acertam, que é muito eficiente, é o que a gente chama de Price Trend Line, que é uma média móvel especial, que é essa linha azul no gráfico. Então, abaixo da Price Trend Line, vem fazendo tendência de baixa e faz movimentos descendentes quando o preço se encontra abaixo deste indicador. Então, a gente vê que faz grandes movimentos descendentes. Houve iniciativa de movimento descendente aqui, quando se encontra abaixo da Price Trend Line. Enfim, olha só
que tendência de baixa forte. Enfim, nós temos um indicativo muito claro da metodologia e é uma estatística comprovada. Então está abaixo da price trend line, a gente vai operar vendido, ou seja, vamos ganhar, apostar na queda do mercado. Se arriscar para ganhar é a forma certa de falar com a queda do mercado. Bom, e a pergunta é, por que você não zerou aqui, Leandro? Porque é necessário você proteger o lucro. E você vai proteger o lucro que você está tendo, porque eu poderia zerar a operação aqui, por exemplo, agora, tá, e ganhar 150 pips. Mas eu estou protegendo 100 pips. Agora, por que a nossa metodologia indica a proteção de lucro? Porque existe a possibilidade de continuação da tendência. Certo? E eu vou falar por que é necessário você ficar quando indica a probabilidade de continuação da tendência. Nós temos aqui o indicador Prophecy Line, que também faz parte dessa estratégia chamada Reversion Prophecy e Fractal Prophecy junto. Você tem aqui mercado fazendo topos e fundos descendentes e fez um fundo descendente aqui e existem convergências com o indicador Prophecy Line e divergências. Então são vários padrões de divergência e convergência. Tem que fazer o meu curso para aprender mesmo, tá? Mas no momento se encontra indicando convergência, ou seja, a Prophecy Line está indicando uma força de continuação da tendência de baixo. Se existe um indicador que tem uma probabilidade que indica quando acontece um certo padrão entre o indicador e o preço, que o mercado vai continuar, por que eu vou sair aqui? Certo? Então, a sabedoria que eu vou passar para vocês no vídeo vai falar exatamente sobre isso. Então, quando você tem uma estratégia, você precisa definir um ponto de proteção de lucro. E não simplesmente definir um ponto de saída operacional fixo. Porque muitas estratégias definem uma entrada operacional e uma saída em um certo ponto. Mas no desenrolar do desenvolvimento do mercado e da oscilação do preço para essa direção lucrativa para você, o que o mercado pode apresentar é uma continuação de tendência. Então, quando você tem um alvo fixo, você fica limitado a sair ali e deixa de ganhar fortunas se uma tendência a favor do seu trade acontecer. Por isso que eu sou a favor de você ser trend follower. Ter uma estratégia onde você entra na operação e visa a ficar até o fim da operação enquanto a tendência continua. E tem uma estratégia que permite que você identifique a continuação da tendência e continue surfando na tendência. E dessa forma você pega todo aquele movimento amplo que a tendência determinou. Então esse é o grande problema de definir alvos estrategicamente. O ideal, inclusive, vamos analisar os mega investidores, George Soros e Warren Buffett, principalmente George Soros. George Soros ele quebrou o Banco da Inglaterra apostando na queda da Libra britânica e ganhou 10 bilhões de dólares, eu acredito, se eu me lembro bem, em um único dia. E quebrou o Banco da Inglaterra ainda com isso. O que George Soros fez ali? A sabedoria que eu vou estar passando para vocês vai ser exatamente sobre essa operação de George Soros. E por que a minha estratégia tem esse mesmo conceito filosófico aplicado nela. De fato, essa tendência de baixa que aconteceu na Libra britânica foi identificada. George Soros iniciou a operação e, à medida que o preço ia se desenvolvendo, Soros ele identificava os padrões de continuação da tendência, todas as probabilidades daquela possibilidade de queda forte continuar. E ele continuou na operação. E ele ganhou uma fortuna em uma única operação. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui é exatamente a mesma filosofia que Soros usou para ganhar aquela fortuna. Se existe um padrão, uma probabilidade de acontecer uma queda forte, de continuar a queda, vamos continuar. Não vamos sair. Então, quando você tem uma metodologia, uma estratégia que define um alvo fixo, eu já operei com uma estratégia assim, também funciona. Mas operar a tendência funciona muito mais. Porque quando você acerta uma vez só uma vez, e ganha uma fortuna só uma vez, essa é a fortuna que vai salvar o seu ano, talvez. E operar a tendência, pela minha experiência, indicou claramente que
o seu poder de sobrevivência é muito grande, porque quando você acerta, você ganha tão bem que você consegue recuperar todos os prejuízos, caso você esteja com prejuízo, e consegue ter até um pouco de lucro, caso o período anual que você está operando também não está bom, ou melhor ainda, você consegue lucros muito bons. E esse exemplo de George Soros que eu acabei de demonstrar para você vai convencer você de que operar a tendência no longo prazo é a melhor opção. Então, às vezes você tem um período ruim, certo? Tem vários stops, fica com prejuízo em uma certa paridade que você está operando. E como o seu trade system, sua estratégia tem alvos fixos, quando você ganhar, você vai ganhar com base nesse alvo fixo e, consequentemente, você vai ter pouco lucro. E muitas operações que você apostou que tem alvos fixos, o mercado atingiu aquele alvo fixo e simplesmente continuou. E você deixou de ganhar surfando na tendência. E isso é o que mais acontece com estratégias que trabalham com alvos fixos. Você ganha. Mas se você tem períodos ruins onde você tem muitos stops, os alvos fixos que você trabalha baseado na sua estratégia vai te permitir lucros que ainda são pequenos para recuperar os prejuízos dos períodos ruins. Agora, quando uma estratégia visa seguir tendência, consegue seguir tendência, é uma estratégia que, se você tem um período de 6, 7 meses ruins com muitos stops, quando você acerta uma, duas operações, você ganha no swing trade, por exemplo. Eu já ganhei 16% sobre todo o meu capital em uma única operação, 10% em uma única operação. E simplesmente me salvou. Eu recuperei tudo e ainda consegui um lucrinho no final do ano. Ah, foi pouco lucro. Melhor do que terminar no prejuízo. Então, olha o poder de sobrevivência que isso tem. Olha o exemplo que George Soros deu com a histórica operação hiper lucrativa da Libra britânica que ele fez. Por que ele conseguiu fazer aquilo? Porque ele tem uma estratégia que visa seguir tendência e visa identificar se existe probabilidade, não existe certeza, mas existe probabilidade da tendência continuar. Certo? Então, se você deseja uma estratégia que consegue identificar com eficiência a continuação da tendência, sendo que os mega investidores especuladores, os mega especuladores como George Soros, por exemplo, têm essa estratégia embutida na filosofia de investimento deles, de operações deles, e isso é bom para você também. A minha estratégia para a sua sorte, a minha estratégia tem essa tecnologia, que é a tecnologia Reversion Profits, a tecnologia Fractal Profits, que permite você identificar se a tendência vai continuar e com eficiência acerta algumas vezes, tá? Porque o que eu digo é o seguinte: grandes lucros nos poucos acertos, porque eu acerto pouco, e prejuízos de migalhas na maioria dos erros, porque a maioria das vezes a gente erra. Mas você tem lucro com a minha estratégia usando o meu manejo de risco e a minha estratégia, porque a gente consegue ganhar muito das vezes que a gente ganha. E é assim que funciona. Tá? Se você quer uma estratégia que acerte 90% do tempo, bom, eu nunca vi, e o principal, se existe, nunca vi ninguém ganhando para sempre com esse tipo de estratégia. Ganha um tempo e depois perde tudo. Então tá, pessoal, finalizado o meu vídeo aqui. Também uma novidade aqui no meu site. O curso, pessoal, Trader Profissional, ele tá na propaganda do site hoje, dia 8, com 31 horas. Mas na realidade ele se encontra atualmente, já está atualizado o sistema com 42 horas de duração. Então é o melhor conteúdo, técnicas secretas e exclusivas e tecnologias exclusivas, estratégia comprovada, um preço super acessível, pode pagar em 12 vezes sem juros, e o principal, tem 42 horas, material online via download. Então é realmente um dos melhores cursos do Brasil, e o melhor material do Brasil para você aprender mesmo, sem dúvida, porque tem muitas horas, tem muito conteúdo mesmo, tá? Por um preço muito acessível. Então,
a publicidade está 31 horas, mas já está com 42 horas. Dentro de um dia, mais ou menos, eu devo estar arrumando essa publicidade. Até mais, pessoal. Gostou do vídeo? Curte aí. Você também pode compartilhar com seus amigos para ajudá-los. Até mais.